Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Introdução. Os eruditos antigos já atribuíam ao apóstolo Paulo a autoria dessa carta à igreja em Éfeso. Devido ao seu caráter eminentemente circular, alguns teólogos modernos chegaram a cogitar que a falta das tradicionais saudações e outros detalhes quanto ao estilo e conteúdo pudessem ser fatos questionadores da autoria paulina. Entretanto, o próprio Paulo se identifica claramente como o autor dessa epístola universal. É possível que o fato de essa carta de Paulo não ter por foco nenhum erro, pecado ou heresia específica, o que era um traço comum nas missivas do apóstolo, tenha levado alguns estudiosos a suspeitar da autoria paulina. A primeira parte deste trabalho teológico apresenta a forte e complexa base doutrinária cristã, enquanto que na segunda parte, Paulo escreve como pastor que se preocupa em encorajar seus filhos na fé. Entretanto, essa linha divisória não é tão simétrica e de fácil contorno. O discurso doutrinário é exercido mediante uma situação prática e as exortações são iluminadas por diamantes da verdade. Paulo escreveu para ampliar os horizontes espirituais de seus leitores e de todas as épocas e culturas, com o objetivo de ajudá-los a compreender um pouco melhor as dimensões do plano eterno de Deus Pai e da sua graça. A profunda e abrangente iluminação que o leitor possa receber da leitura atenta de Efésios o estimulará a valorizar os alvos mais sublimes que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Paulo inicia sua mensagem com um louvor que se transforma em exultação pelos propósitos de Deus para com seus santos, por meio da obra redentora de Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus, bem como pela ação cotidiana do Espírito Santo na vida dos crentes. O apóstolo faz uma pausa para duas orações e segue ensinando aos seus leitores sobre o que está envolvido na redenção. O livramento total do poder do pecado, a vida regenerada e espiritualmente vitoriosa. O ministério de unidade de todos os santos, separados para o louvor e a adoração de Deus, e a união eterna do crente com Jesus Cristo. Deus, portanto, reconciliou o ser humano consigo num ato da sua graça leal e eterna. Reconciliou também entre si esses indivíduos, porquanto Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, rompeu todas as barreiras entre todos os povos da terra. E mais ainda, o Senhor uniu todas essas pessoas, agora devidamente reconciliadas num único corpo, a Igreja de Jesus Cristo, a fim de que a Igreja seja o meio pelo qual Deus demonstra sua multiforme sabedoria aos principados e autoridades nas regiões celestiais. Portanto, fica evidente, até pela redundância proposital da expressão nas regiões celestiais ao longo do texto do apóstolo, que a vida cristã não se restringe somente ao plano terrestre, mas igualmente tem toda a relevância no céu, lugar celestial, onde Cristo está entronizado à direita de Deus Pai. Contudo, Paulo não nos deixa esquecer da dura realidade que todos os cristãos devem viver durante o tempo de sua peregrinação nessa terra, levando com coragem e galhardia o bom testemunho de Jesus. O Senhor exaltado concedeu dons aos membros da igreja, capacitando-os para cooperar uns com os outros, promovendo a união e crescendo em maturidade espiritual a cada dia. A maravilhosa unidade da igreja, sob o governo amoroso e supremo de Cristo, prenuncia a universal unificação de convergir em Cristo tudo quanto existe. A nova vida, repleta de pureza, humildade, altruísmo e poder espiritual, entra em flagrante contraste com a velha e moribunda maneira de vaguear sem Cristo pela vida. Os realmente fortes no Senhor conquistam a plena vitória sobre Satanás e suas hostes
por meio do poder da oração e da consagração pessoal. O povo pagão de Éfeso teve contato com a mensagem da salvação e com o cristianismo por meio do ministério de evangelização realizado pelo casal Áquila e Priscila, quando Paulo teve ali uma breve, mas profícua estada durante sua segunda grande viagem missionária, Atos capítulo 18, versículo 18 e 19. Em sua terceira viagem, o apóstolo morou na cidade por quase 3 anos, época em que a boa nova de Cristo se disseminou por toda a província romana da Ásia, Atos capítulo 19, versículo 10. Éfeso foi a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, atual Turquia. Possuía um porto muito desenvolvido e que naquela época dava acesso ao rio Caister, o qual desaguava no mar Egeu. Como a cidade, a exemplo de Corinto, fica numa espécie de encruzilhada entre as mais importantes rotas comerciais, logo se tornou um notável centro comercial cosmopolitano. Os efésios tinham orgulho do templo pagão que haviam construído em louvor à deusa romana Diana, chamada pelos gregos de Artemis, Atos capítulo 19, versículo 23 ao 31. Paulo logo percebeu o potencial evangelístico da cidade e acabou fazendo de Éfeso seu centro avançado de evangelização e missões. Durante todo o tempo em que esteve ensinando e discipulando naquela cidade, a igreja logo se enraizou e floresceu ali. Entretanto, mais tarde, com um surgimento de falsos mestres judaizantes e místicos de muitos lugares, o Espírito Santo precisou adverti-la severamente quanto ao grave perigo do esfriamento espiritual. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 7. Vários historiadores e biblistas de renome defendem a ideia de que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios na mesma época em que produziu a epístola aos Colossenses, por volta do ano 60 depois de Cristo, durante seu aprisionamento em Roma. Efésios, capítulo 1, prefácio e saudações. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Comentário do capítulo 1. O vocábulo grego original aqui traduzido por santos não se refere a pessoas que não erram ou não pecam, mas a pecadores salvos pela misericórdia e graça de Deus, que também manifestam fé sincera, por isso fiéis em Jesus Cristo. Paulo nos garante que os cristãos, na união com Cristo exaltado, ressurreto e entronizado à destra do Pai, já passaram a ser beneficiários de todas as bênçãos que Deus destinou ao céu e aos seus habitantes. A expressão regiões celestiais aparece 5 vezes nessa carta de Paulo à igreja em Éfeso, um dos principais centros urbanos do Império Romano na Ásia. Essa expressão só é encontrada em Efésios, sendo que nos 2 últimos versículos tem a ver com o âmbito das operações demoníacas. Para os cristãos, entretanto, indica um determinado lugar no mundo espiritual que, após a morte e ressurreição do crente com Cristo, lhes proporcionará o mais agradável e permanente acolhimento. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. A expressão em Cristo é o termo-chave de toda a carta, na qual ocorre mais de 10 vezes. Refere-se à vida espiritual entre Cristo e os crentes, que Paulo costuma simbolizar por meio da metáfora corpo de Cristo. A eleição divina é um conceito teológico sempre presente nas cartas paulinas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29 a 33, Colossenses 3, versículo 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, Tito, capítulo 1, versículo 1. Deus nos escolheu por meio de sua determinação soberana, na qual ele nos deu sua graça salvadora, sem considerar quaisquer possíveis méritos e deméritos nas pessoas escolhidas. A expressão original grega, transliterada ekaritosen, significa literalmente manifestar sua graça. No Novo Testamento, só aparece aqui e em Lucas capítulo 1, versículo 28. Uma vez ligados ao amado, Cristo, o Deus Filho, somos abençoados com todo tipo de riquezas espirituais provenientes do amor de Deus. Muitas vezes, contudo, não dispomos nossa vontade, fé, no sentido de percebermos os tesouros divinos e por isso vivemos na periferia do reino de Deus. Salvos, porém, vivendo como incrédulos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 25. Paulo usa um exemplo bem dramático e conhecido dos Efésios. A redenção era uma prática jurídica grego-romana por meio da qual alguns escravos ganhavam a liberdade mediante o pagamento de certo valor como resgate. Semelhantemente, o resgate necessário para a libertação dos pecadores da pena de morte pela desobediência à palavra de Deus e sua consequente sucessão de pecados. Gênesis 3, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Era o improvável e alto custo do derramamento do sangue de um humano sem pecado. A única alternativa de Deus foi enviar-se à terra, na pessoa humana de seu Filho Jesus, que sem pecado algum entregou sua vida em sacrifício eterno pela redenção de todos quantos creem no poder remidor do seu sangue na cruz do Calvário.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. A expressão original grega, aqui traduzida por convergir, transmite a ideia de absoluta e inquestionável liderança, mas também a ideia de somar uma coluna de valores. Ou seja, a reconstituição geral do universo está em pleno curso com Cristo à cabeça de todo o processo e que alcançará seu auge e estabelecimento eterno quando toda a oposição for colocada debaixo de seus pés, por ocasião do seu iminente e glorioso retorno. Hebreus capítulo 2, versículo 8. O Espírito Santo não é somente o sinal de entrada, pago de forma adiantada e que confirma a legitimidade de propriedade por parte daquele que nos comprou e, portanto, selou, marcou, mas representa a própria garantia da qualidade de vida que teremos plenamente no céu e que podemos experimentar durante nossa caminhada cristã na terra. Filipenses capítulo 1, versículo 6. No final da história da humanidade, como a conhecemos, o Filho do Homem, o Cristo, reinará soberanamente sobre todos os elementos do universo. Hebreus capítulo 2, versículos 6 ao 9. A igreja é a plenitude de Cristo, especialmente no sentido de que aquele que preenche todas as coisas também a satisfaz perfeitamente. Capítulo 2. Somente pela graça somos salvos. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar um novo ser humano, realizando assim a paz. Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito.
Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Comentário do capítulo 2. Paulo começa essa carta comentando sobre os grandes planos do Senhor que culminam na supremacia absoluta de Cristo. Agora passa a explicar as principais etapas dos propósitos de Deus para o universo a partir da salvação do ser humano. A morte espiritual tem vários sentidos. Por exemplo, em Adão, Romanos capítulo 5, versículo 12, em nossos delitos e pecados, Colossenses capítulo 2, versículo 13, que podem levar à segunda e derradeira morte, Apocalipse capítulo 20, versículos 6 e 14. Com Cristo, quando ele morreu, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Na simbologia do batismo, Romanos capítulo 6, versículo 4. Durante a contínua caminhada cristã, Romanos capítulo 6, versículo 11. O fim da existência é a razão porque dependemos completamente de Jesus, o único que pode nos dar uma nova vida e a vitória sobre a morte. Satanás é um ser criado, mas não possui qualquer característica humana. É um ser angelical, rebelado contra Deus e toda a criação divina. Desde a queda de Adão, em Gênesis 3, tem domínio sobre a terra e a sociedade mundial. É o príncipe do mal, em cuja pessoa não existe a menor possibilidade de bem. General ardiloso e sanguinário, comanda imenso exército de anjos caídos, que muitas vezes se fazem passar por espíritos iluminados ou anjos de luz, a fim de levarem a efeito os planos diabólicos do seu líder. A matéria-prima usada pelo diabo e seus seguidores é sempre um amálgama envolvendo dinheiro, poder econômico, prestígio, poder político e cultura promíscuos, e as religiões, falsos mestres e teologias. Contudo, já foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário, tem conhecimento da destruição do seu reino e da sua condenação eterna, e não tem qualquer poder para resistir ao Espírito Santo. Paulo usa o ar como metáfora para significar toda a massa atmosférica que circunda a Terra, bem como para referir-se ao ambiente, sistema mundial, que acompanha cada novo século. João capítulo 12, versículo 31. Definitivamente, nenhum sentimento ou esforço da parte de qualquer ser humano tem valor ou capacidade para influir em sua salvação pessoal. A salvação é simplesmente uma dádiva, dom de Deus. A expressão grega original salvos traduz vários significados, incluindo servos salvos, livres da ira de Deus contra toda a impiedade e seus seguidores, pecadores. O tempo do verbo revela uma ação já concluída, cujo efeito presente é enfatizado. A única forma de acesso à justificação divina e, portanto, ao perdão de Deus e à salvação eterna da alma é a sincera fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31. Nenhuma pessoa humana pode merecer a salvação mediante bom comportamento ou a observância da lei. Essa forma legalista de compreender a salvação, ou mesmo o processo de santificação, separação das garras ideológicas do sistema mundial para uma vida de acordo com a direção do Espírito Santo, é sistematicamente condenada nas Escrituras, Romanos capítulo 3, versículo 20 e 28. Portanto, ninguém pode se orgulhar da salvação como se houvesse conquistado uma medalha de honra ao mérito ou sido aprovado em um exame. O ser humano somente é capaz de realizar boas obras de acordo com a perspectiva de Deus e real valor celestial. Depois de ser transformado em nova criação, a expressão grega original tem o sentido de uma nova obra de arte. Por meio do Espírito Santo de Cristo,
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. As Escrituras conferem toda a glória a Deus por haver planejado o ser humano e seu desenvolvimento santo em sociedade. Depois de haver explicado o maravilhoso plano da salvação dos indivíduos, Paulo passa a argumentar sobre um outro aspecto fundamental da salvação, a união de todos os povos, raças e culturas diante do único Deus, a partir do sacrifício vicário do Deus Filho, o Messias. Judeus e não judeus, gentios, antes hostis uns com os outros e separados de Deus, agora em todo o mundo e por toda a história da humanidade, estão reconciliados entre si e com o Senhor, mediante o Cordeiro, Jesus. Deus, portanto, uniu esses povos num só corpo, princípio este detalhado por Paulo nos versículos 19 a 22 e no capítulo 3. A distinção entre Jesus e gentios, completamente cancelada em Cristo, a distinção entre judeus e gentios, completamente cancelada em Cristo, tornou obsoletos os termos circuncisão e incircuncisão, que ao longo do tempo e da tradição haviam assumido a função de títulos e nomes para distinguir e fazer separação entre judeus e todos os demais povos da terra. Apesar de muitos ainda não viverem sob a liberdade dessa nova ordem em Cristo, a separação só é possível no coração dos incrédulos. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Paulo usa como ilustração a sua explanação a barreira que havia na corte dos gentios no templo em Jerusalém e que servia para separar os judeus puros dos gentios impuros. Arqueólogos descobriram, em meados do século XX, fragmentos de pedra com inscrições proibindo, sob pena de morte, a entrada de gentios nas áreas destinadas aos judeus no templo. O padrão moral exigido na lei do Antigo Testamento não se altera pela vinda e obra de Cristo. O que é cancelado é o efeito das ordenações específicas e que serviam para separar os judeus dos gentios, que não guardassem as leis judaicas, e por isso os gentios não convertidos ao judaísmo eram considerados ritualmente impuros. O novo ser humano, criado em Cristo, é a Igreja, que é o corpo de Cristo, a nova criação, de Gálatas capítulo 6, versículo 15. Esta unidade de fé só é possível mediante o ministério do Espírito Santo. Paulo continua a usar uma linguagem metafórica para comunicar o conceito teológico de uma estrutura sólida e integrada. Os primeiros apóstolos e profetas realizaram uma obra fundamental ao proclamar e ensinar com toda a dedicação a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Toda a estrutura, no entanto, depende de Cristo, a rocha de fundamento, alicerce, pedra angular, como em Isaías 28, versículo 16, que usa a mesma terminologia em sua tradução grega dos antigos manuscritos hebraicos, a Septuaginta, como uma designação messiânica. O Supremo Arquiteto projetou, e ele mesmo é a base do templo que constrói, no qual os gentios não judeus fazem parte integral do edifício, não como anexos ou simples dependências, como na tradição judaica no passado. A ilustração de um edifício em construção comunica perfeitamente o sentido do crescimento dinâmico da igreja e o seu propósito. Capítulo 3. Um judeu, apóstolo dos gentios. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, não judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o ministério conforme vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus.
Fui nomeado ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisto está a vossa glória. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite, por meio da fé, em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Comentário do capítulo 3. Devemos lembrar que Paulo escreveu originalmente cartas sem as nossas tradicionais divisões em capítulos e versículos. Aqui faz alusão a todo o seu arrazoado anterior. Assim devemos considerar que, por tudo o que Deus tem realizado, Paulo compreende que é o prisioneiro de Cristo e jamais dos homens. Segundo vários historiadores e biblistas, Paulo estava sob prisão domiciliar na época em que escreveu essa carta, Atos capítulo 28, versículo 16 e 30. E isso por causa da sua insistência em obedecer às orientações de Cristo, apesar das oposições judaicas e romanas. Curiosamente, após esse versículo, Paulo interrompe sua primeira linha de raciocínio para explicar o mistério de Cristo, mas retoma o pensamento inicial no versículo 14. O mistério é descrito e explicado no versículo 6 e pode ser assim resumido: Cristo em vós, não judeus ou gentios, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aprove a Deus demonstrar seu poder e sabedoria por meio do milagre de unir um único organismo, a Igreja, judeus e gentios convertidos a Cristo. Essa capacidade da Igreja de Cristo de unir todos os povos, raças e culturas revela a multiforme sabedoria do Senhor, como as diversas facetas do mais belo e puro diamante. Paulo afirma que tanto os anjos fiéis ao Senhor, quanto as hostes subjugadas pelo diabo, contemplam a vida da Igreja. A supremacia de Cristo, revelada por meio da união da sua Igreja, é uma antevisão do plano eterno de Deus, absoluto domínio de Cristo sobre o universo. A palavra família e paternidade derivam do vocábulo grego original pater, pai. Deus é nosso pai e o arquétipo de toda a paternidade, a fonte de todos os povos e a divisão familiar na criação. Assim como o nosso corpo natural retira força e energia dos alimentos físicos, nosso ser interior, semelhantemente, deve ser alimentado e fortalecido pelo Espírito de Cristo, que vive, habita no íntimo de todo crente. João capítulo 15, versículo 5. Capítulo 4. A unidade da Igreja. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão,
com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa, ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Senhor, sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles são como o entendimento mergulhados nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com que está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de comunique graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Comentários do capítulo 4. Paulo ensinou como Deus resgatou judeus e não judeus, gentios, para um novo e maravilhoso relacionamento com ele. E como sua igreja, união de todos os cristãos da terra num único corpo. Agora o apóstolo passa a mostrar como os crentes em Cristo devem se desenvolver e amadurecer na fé. Somos chamados a viver de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus
e cidadãos do céu. As qualidades do versículo 2 são imprescindíveis. Os cristãos têm a máxima responsabilidade de evitar que a unidade da Igreja, produzida por Deus mediante o sacrifício expiatório de Cristo, seja de alguma forma perturbada ou difamada. A esperança tem diversos aspectos, mas não deixa de ser uma só, basicamente vinculada ao futuro triunfante e glorioso de Cristo e sua Igreja. Paulo não se refere exatamente ao batismo do Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que é sempre um milagre interior e, portanto, invisível. Considerando que Paulo está ensinando sobre o povo símbolo de iniciação consciente à verdadeira fé em Deus, abolindo a circuncisão e qualquer outro, o qual identifica todos os crentes como irmãos. Naturalmente, está também fazendo referência ao mandamento eclesiástico, segundo o qual todo novo convertido deveria participar publicamente. À época de Paulo, essa cerimônia e testemunho públicos representavam mais do que hoje uma marca evidente de novo nascimento e discipulado em Cristo. Um dos motivos era que tal manifestação pública certamente implicaria em perseguições de todo tipo e grande risco de vida. O Antigo Testamento fala do reinado triunfante de Deus no Templo de Jerusalém, uma figura do trono do Senhor nos céus. Paulo amplia esse conceito ao falar da ascensão de Jesus Cristo ao céu. A expressão em hebraico, receber ou trazer, era interpretada pelos antigos rabinos em seu sentido espiritual, dar e receber, ou trazer e levar, como uma pista de duas mãos. O surgimento de falsos mestres não é apenas um fenômeno atual, nem exclusivo ao final dos tempos. Paulo e mesmo Jesus já lutavam contra pregadores de má índole, que não eram inocentes, mal orientados, mas pessoas perversas, egoístas, avarentas e fraudulentas, cujo objetivo maior era afastar os crentes imaturos do caminho do Senhor por meio de sofismas e heresias bem engendradas, dedução falsas e mentirosas a partir de algumas bases reais e verdadeiras. Paulo usa uma figura de linguagem da área náutica para comparar o comportamento confuso e inseguro de certos cristãos instáveis como pequenas embarcações em meio a um mar revolto. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Os seres humanos foram criados por Deus para exercer ao máximo e livremente sua capacidade intelectual. Entretanto, quando o uso da inteligência e da criatividade é realizado longe do amor e da direção do Espírito Santo, torna-se inócuo, frustrante e muitas vezes perigoso. Romanos capítulo 1, versículo 21. Paulo acaba de considerar a unidade e a maturidade, literalmente no original grego, homem maduro, como objetivos gêmeos e simultâneos para o ministério do corpo de Cristo. A Igreja, a qual Deus gerou pela morte e ressurreição de Cristo. Agora, o apóstolo do Senhor passa a demonstrar que a pureza também é essencial entre os que pertencem a Deus. Paulo se refere a Cristo, que é a tradução grega do título hebraico Messias, por seu nome humano Jesus, personificando a verdade na vida terrena e no exemplo de Jesus Cristo. Ele incorpora a verdade. João capítulo 14, versículo 6, deu testemunho da verdade. João capítulo 18, versículo 37, e é a fonte de toda a certeza e de todos os benefícios do Evangelho. As palavras despirdes e revestirdes lembram a forma do batismo primitivo. Os velhos trajes, figuradamente imundos, do batizado eram abandonados para se vestir novos trajes brancos, como a santidade. Os tempos verbais no original grego indicam que se referem a atos definitivos, ao passo que o serdes renovados comunica a ideia de um processo diário e permanente. Somente pela renovação contínua, promovida no coração do crente pelo Espírito Santo, é possível viver a vida cristã de uma maneira vitoriosa e gloriosa, apesar das fraquezas naturais
e das tribulações. Colossenses capítulo 3, versículo 8 ao 18. O ser humano não é desprovido de suas emoções naturais quando se torna um cristão convicto e fiel. Todavia, há uma bênção poderosa reservada para os crentes que confiam na direção do Espírito Santo e submetem aos seus cuidados todos os sentimentos e vontades. O pecado, em geral, se deve aos nossos maus desejos, regados à vaidade, egoísmo, avareza e arrogância, muito mais do que as tentações promovidas diretamente pelo diabo e seus demônios. No entanto, é evidente que Satanás se vale das nossas fraquezas e da falta de sabedoria em agir sob a iluminação do Espírito, e nunca apenas de acordo com nossos próprios sentimentos. Tiago, capítulo 1, versículo 14. A ira, com suas filhas, amargura e vingança, tem sido, ao longo da história, uma das principais fraquezas humanas catalisadas pelas forças diabólicas. Por isso, Paulo exorta os cristãos a terem cuidado com a raiva e o furor, os quais devem ter sua expressão purificada pelo Espírito antes de provocarem mais destruição, pois nossa tendência natural é sempre pagar em dobro pelo mal que nos causaram. Portanto, os crentes são advertidos a exercerem a humildade e a paciência como demonstrações de fé na perfeita ação de Deus e a não deixarem que sua indignação ultrapasse o período máximo de um dia. O cristão é uma criação de Deus absolutamente nova e diferente do ser humano natural. Por isso, ao crente não basta abandonar as práticas imorais e irracionais do velho homem, mas cooperar de todas as formas, palavras e atitudes práticas para a transformação desse sistema mundial decaído e fadado à destruição. Quem roubava ou extorquia, agora como cristão, deve deixar-se levar pelo Espírito à prática de boas obras. Aquele que usa a palavra para expressar rancor e impropriedades não apenas cessa com esse mau costume, mas passa a conhecer o poder da palavra e usá-la de forma assertiva, construtiva e abençoadora. Romanos capítulo 12, versículo 5. O verbo grego original aqui usado demonstra que o Espírito Santo é uma pessoa, não meramente uma energia, sentimento ou influência, porquanto somente uma pessoa pode ser entristecida. São nossas palavras e atitudes que podem alegrar ou entristecer o Espírito de Deus que vive em nós, por causa de Cristo, como garantia eterna, selo de que somos novas criações e já estamos separados para habitarmos o novo mundo que se iniciará com o iminente e glorioso retorno do Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4. Capítulo 5. Caminhando em amor fraternal. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício em aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graças, porquanto podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito:
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vós, respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estão em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mérito grandioso, refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Comentário do capítulo 5. Paulo nos orienta a imitar a Deus por meio de um espírito perdoador e agir como seu filho Jesus agiu nas diversas situações da vida. O amor sacrificial de Cristo pode ser notado não somente na grandiosa obra da salvação, mas também como exemplo de como devemos exercer o amor fraternal. Na Torá, basicamente entre os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, a frase aroma suave, referindo-se à oferta do sacrifício a Deus, aparece mais de 40 vezes, enfatizando o quanto esse ato de profunda devoção e entrega era agradável ao Senhor. Gênesis capítulo 8, versículo 21. A mesma atitude que Deus teve em relação à salvação da humanidade, Romanos capítulo 8, versículo 32. A expressão grega filhos da desobediência, mantida aqui em sua forma original, como aparece na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, é um hebraísmo e significa pessoas que propositalmente se colocam contra e permanentemente rebeldes ao apelo do Evangelho. Colossenses capítulo 3, versículo 6. Embora os cristãos não possam se alienar do sistema mundial vigente e precisam conviver nos diversos relacionamentos sociais normais com seus próximos, como também acontecia com Jesus Cristo, não devem partilhar do mesmo estilo de vida pecaminoso dos incrédulos. A pessoa que persiste na cobiça sexual e de todos os outros tipos exclui a ação do Espírito de Deus de sua vida. Em consequência, Deus as exclui da participação em seu reino. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 11. O fruto da luz é oposto às obras das trevas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Cristo é a luz. João capítulo 1, versículo 9. Fazer a sua vontade é, portanto, não apenas caminhar na luz, mas refletir a luz para as áreas mais escuras da alma e da sociedade humana. Mateus capítulo 5, versículo 14. Paulo cita uma estrofe de um conhecido hino cristão do 1º século, baseado em Isaías,
capítulo 60, versículo 1, que apela aos incrédulos para que não deixem passar a grande oportunidade de aceitar o Evangelho, isto é, o Messias e Salvador Jesus Cristo, Colossenses capítulo 4, versículo 5. Assim como a embriaguez domina uma pessoa e altera sua razão e atitudes, o Espírito transforma o comportamento do crente. O álcool, as drogas e todos os vícios conduzem seus escravos para as trevas infernais, ao passo que o Espírito Santo garante ao seu servo vida eterna e todos os benefícios do reino de Deus. O tempo presente do verbo grego no original é usado para mostrar que a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência. Repetidas vezes, conforme requeira cada ocasião, o Espírito revestirá o coração do crente para o testemunho, a evangelização, a adoração, a contribuição e o serviço cristão em geral. Colossenses capítulo 3, versículo 15. O cristão que aprendeu a andar diariamente na plenitude do Espírito Santo não tem por que viver se queixando ou amargurado, mesmo em meio às mais difíceis provações. Esse comportamento vitorioso, grato e otimista não tem a ver com forças do pensamento positivo, mas com a correta compreensão da pessoa, de Deus Pai, de seu amor inalterável e de que todos os seus propósitos são bons e contribuem para a nossa verdadeira felicidade hoje e mais ainda na eternidade. Romanos capítulo 8, versículo 28. Nos capítulos 2 a 4, Paulo demonstrou como Deus pôde unir judeus e gentios cristãos num novo relacionamento com sua pessoa por meio de Jesus Cristo. No capítulo 4, versículo 1 a 6, ressaltou a importância da unidade. Agora revela como os crentes plenos do Espírito Santo podem conviver satisfatoriamente nos vários relacionamentos humanos. Essas orientações práticas quanto às responsabilidades mútuas dos cristãos fiéis é semelhante às que são ministradas em Colossenses capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículo 1 e em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 ao capítulo 3, versículo 12. De acordo com Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 10. A chave para todos os relacionamentos humanos é a humildade, mútua submissão dos crentes, virtude que só é plenamente possível por meio do revestimento, pleno controle do Espírito de Deus. Paulo aplica o conceito da total submissão dos crentes a Cristo e da mútua submissão dos cristãos, plenitude do Espírito, ao matrimônio. Sujeitar-se ou submeter-se implicava em abrir mão dos direitos. O termo podia ter o sentido de obediência, como na disciplina militar. Porém, a palavra obedecer não aparece em nenhuma parte das Escrituras em relação às esposas, embora seja usada no tocante aos filhos e aos escravos e servos. A expressão porquanto sois submissos ao Senhor difere da maioria das antigas versões, por deixar mais claro ao leitor o sentido original da frase, que um homem não pode ocupar o lugar de Deus na vida da esposa, mas pelo contrário, que a esposa deve respeitar com carinho a seu marido como um ato de fé e dedicação ao Senhor. A analogia entre o relacionamento de Cristo com a igreja e do marido com a esposa é fundamental para a compreensão integral desse princípio bíblico. Cristo fez por merecer seu relacionamento especial com a igreja. Paulo enfatiza que, especialmente no relacionamento conjugal, a submissão não deve ser apenas uma atitude unilateral, mas um relacionamento recíproco entre duas pessoas que amam a Deus e desejam agradá-lo, oferecendo a Deus o sacrifício de uma vida santa. A entrega pessoal de Jesus por nossa salvação eterna ilustra de forma dramática a maneira pela qual o marido cristão deve dedicar-se carinhosamente ao bem-estar de sua esposa. Entregar-se à morte a favor da amada é uma manifestação mais sublime de devoção do que a exigida da esposa. Que mulher não seria submissa a um homem capaz de entregar sua própria vida para vê-la feliz? O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, não apenas para nos dar o perdão eterno, de que tanto carecíamos, mas para levar sua igreja a viver uma vida
de plena santidade e purificação com sua noiva. Uma análise dos conceitos da lavagem por meio da água e da palavra devem considerar os seguintes textos bíblicos: João capítulo 3, versículo 5, capítulo 15, versículo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Capítulo 3, versículo 21. A base dessas afirmações e da doutrina desses versículos é a citação de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Se o marido e sua mulher se tornam uma só pessoa, logo, quando o homem ama a esposa, ama aquela que se tornou parte integrante do seu próprio corpo. O mistério da união do homem com a sua mulher é um eco humano da realidade espiritual mais sublime que há na união de Cristo com os seus, num só corpo, a igreja. Romanos capítulo 11, versículo 25. Capítulo 6. Caminhando como pais e filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Quanto a vós outros, escravos, obedecei a vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com vossos servos. Abandonais as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que desmedidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Foi com esse objetivo que eu vô-lo enviei, para que saibais da nossa situação e para que ele vos console o coração. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero e incorruptível. Comentário do capítulo 6. No Antigo Testamento, quando a esse mandamento, a promessa, tem a ver com a ocupação da terra, ou seja, de toda a Palestina, Êxodo capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Desde que Israel se arrependesse de seus pecados e se mantivesse fiel a Yahvé, o nome de Deus em hebraico. Paulo, evidentemente, não está se referindo a esse aspecto particular, mas a uma aplicação geral dos resultados da obediência ao mesmo princípio bíblico. Os pais
representam o cuidado de Deus para com seus filhos, especialmente quanto aos menores de idade. Quando cristãos têm a responsabilidade divina de educá-los na palavra de Deus, zelar por seu progresso moral, ético e social. Os filhos têm a obrigação de obedecer e respeitar a seus pais como ao Senhor. Os pais devem evitar submeter seus filhos a qualquer tipo de constrangimento, maus tratos ou injustiça. O escravo ou servo, bem como o funcionário nos dias de hoje, não deve ter a mesma atitude dos incrédulos em relação ao trabalho. Para os crentes, realizar um trabalho é antes de tudo um culto a Deus e não apenas uma mera obrigação humana. Portanto, deve ser executado com todo amor e honestidade, como uma oferta sacrificada ao Senhor. Os incrédulos é que fazem apenas o mínimo necessário, e mesmo assim, quando estão debaixo dos olhos de seus patrões e supervisores. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento incluem normas para algumas situações sociais criadas pelo próprio homem, usando de sua plena liberdade e da dureza do seu coração, mas não do agrado nem da vontade de Deus. Os reis e governos, a escravidão e o divórcio, por exemplo, jamais foram projetos de Deus para a humanidade. Os princípios bíblicos não estimulam nem defendem essas práticas sociais, mas Deus os determinou para que os crentes pudessem lidar com essas realidades e evitassem males ainda piores. Paulo torna a enfatizar a necessidade de o cristão sincero sempre agir em homenagem ao seu Salvador, Jesus Cristo, exercitando a mutualidade e a reciprocidade cristã. Paulo confere à sua carta uma abrangência cósmica. Desde o início, vem chamando a atenção dos leitores para o mundo invisível e agora retrata a batalha espiritual travada contra o mal nas regiões celestiais. A expressão original grega endunamusti, que significa sede fortalecidos, aparece na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, usada por Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 34. Paulo afirma que só teremos vitória sobre os nossos inimigos, e Satanás é o maior deles, seguido da nossa própria carne, se nos fortalecermos diariamente no Espírito de Deus. Não estamos em guerra simplesmente contra outras pessoas humanas, mas contra as forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade e o sistema mundial, economia, política, religião e cultura de todas as sociedades. Romanos capítulo 8, versículo 19, capítulo 23, versículo 38. O príncipe destes poderes é Satanás, que detém o controle de todas as camadas sociais na rebelião mundial contra a autoridade do único e verdadeiro Deus. Somente o supremo poder de Cristo, que venceu todas essas forças na cruz, pode nos dar a vitória plena e eterna. Colossenses capítulo 2, versículo 15. A figura de linguagem usada no grego original por Paulo expressa a ideia da resistência e avanço individual de cada soldado contra um ataque inimigo. Não se refere a uma invasão em massa do domínio do mal. Paulo descreve simbolicamente a roupa de guerra do próprio Senhor Jesus, o Messias, Isaías capítulo 11, versículo 5, e revela que é o caráter e não a força bruta ou mesmo a inteligência que vence a maior das batalhas. Nesse sentido, é o caráter do guerreiro sua principal defesa também. O próprio Deus é descrito simbolicamente vestindo a couraça da justiça ao apresentar-se na fronteira de guerra, revelando o poder da verdade. Isaías capítulo 59, versículo 17. O dia mau se refere ao dia em que seremos atacados fortemente pelas dúvidas ou pela tentação de negarmos a fé no Senhor. Esses ataques se tornarão ainda piores durante o tempo da apostasia, sob o domínio do homem da iniquidade. Apocalipse capítulo 13, versículos 7 ao 17. Para vencer a guerra dos séculos, o cristão sincero precisa de uma estratégia defensiva e ofensiva. Primeiramente, assumir uma posição de defesa, armando-se da verdade, justiça e santidade. Romanos capítulo 6, versículo 13. Hebreus capítulo 12, versículo 14.
fé absoluta nas promessas do Senhor e certeza pessoal da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, Hebreus capítulo 6, versículo 11. Em seguida, investir contra os inimigos da nossa alma, empunhando a espada do Senhor, que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E com a oração, que abre nossa boca para revelar ao mundo o poder do testemunho e da pregação do Evangelho. Tíquico era um crente e ministro fiel, amigo e representante de Paulo em vários projetos missionários pelo mundo da época. Colossenses capítulo 4, versículo 7, Tito capítulo 3, versículo 12. Paulo termina essa epístola sem as costumeiras saudações individuais, o que denota o caráter da missiva circular para todos os cristãos. A expressão grega aqui traduzida por com amor sincero e incorruptível tem o sentido original de amor que não se deteriora com o passar do tempo. O amor espiritual é eterno, não diminui por nada, nem tampouco murcha ao longo dos anos, mas permanece viçoso, puro e fiel. Terminamos aqui a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, pedindo a Deus que nos dê a graça de um coração amoroso, que ame verdadeiramente Deus acima de tudo e de todas as coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos ensine a caminhar em amor, em perdão, em fraternidade, em bondade, em humildade. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos livre da apostasia da fé, que o Senhor nos livre dos pensamentos indecentes, dos pensamentos negativos, de vingança, de ódio, que o Senhor purifique a nossa alma, purifique o nosso pensamento, as nossas palavras, que o Espírito Santo venha nos conduzir em verdade para o nosso bem, para a nossa comunhão com Deus, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.